E agora, gente, nós vamos falar de um assunto muito interessante também, ó. Estamos na campanha Abril Amarelo, que faz um alerta sobre o diagnóstico precoce do câncer ósseo. Segundo a Sociedade Brasileira de Cancerologia, o tumor ósseo representa 2% dos tumores que aparecem na população brasileira. São 2.700 casos por ano. Ainda não há uma definição específica para a causa, mas é muito importante o diagnóstico precoce. Em média, são registrados de 2 a 3 casos a cada 1 milhão de habitantes. Caso o paciente tenha o diagnóstico confirmado, ele vai ser submetido a exames e condutas determinados pelo médico responsável pelo paciente. O tratamento pode incluir cirurgias, quimioterapias, radioterapias. Lembrando que quanto mais precoce for o diagnóstico, maior a probabilidade de cura. E para esclarecer esse assunto aqui pra gente, nós convidamos o doutor Bruno Aquino, que é oncologista e está sempre aqui com a gente. Boa tarde, doutor. Seja bem-vindo. Boa tarde, Helena. Vamos começar explicando para o pessoal o que é o câncer ósseo. Certo. A gente precisa fazer uma definição, uma diferenciação entre o câncer ósseo e a metástase óssea, tá? Porque a metástase óssea é algo mais frequentemente falado, que não tem nada a ver com o câncer ósseo. O câncer ósseo é o tumor que ele vai iniciar ali no osso mesmo. Ele tem sua iniciação ali no tecido ósseo. E a gente tem 3 tipos de tumores ósseos: o osteosarcoma, o condrosarcoma, que vem de cartilagem, e a gente tem o sarcoma de Ewing. Cada um vai ter uma característica diferente, eu explico para você. E a metástase óssea é aquele tumor que ele foi para os ossos, mas ele começou em outro lugar. Por exemplo, um câncer de mama que deu uma metástase para o osso, um câncer de próstata que deu uma metástase para o osso. Então, os tumores ósseos primários do osso são esses 3 que eu falei. Né? A gente tem uma diferenciação deles com relação à idade. O sarcoma de Ewing, ele é mais comum nas crianças e adolescentes jovens. Os osteosarcomas nos adolescentes já um pouco mais avançados e adultos jovens, e o condrosarcoma mais comum nos idosos. Homens, a população masculina e feminina a partir dos 40 anos de idade, mas mais nos idosos mesmo. Tem uma diferença, assim, de um ser mais agressivo, curável ou não, ou varia muito também? Varia muito. Normalmente, o sarcoma de Ewing, que é o tumor ósseo de crianças e adolescentes, ele tem um padrão de cura maior, né? Uma probabilidade da gente curar esse paciente de uma forma mais intensa, melhor. O osteosarcoma e o condrosarcoma, como eles já são numa população um pouco mais velha, às vezes ele complica um pouco mais por conta do tratamento ser mais agressivo na quantidade de quimioterapia e radioterapia que você falou no começo, que a gente vai precisar usar a mão, né? Mas todo câncer, desde que diagnosticado cedo, ele é passível de cura, sem sombra de dúvidas, tá? Então é isso que a gente fala, tem que diagnosticar cedo para poder aumentar a taxa de cura desses pacientes. E assim, tem algum sintoma que diz respeito ao aparecimento, ao fato da gente descobrir precocemente ou não? É uma coisa que a gente tem que procurar saber, é hereditário, enfim. Sim. Esses tipos de tumor, eles têm um fator hereditário, sem sombra de dúvidas, né? Não necessariamente que você vai ter históricos familiares, mas existe, às vezes, uma mutação do pai, uma mutação da mãe, junta os dois no filho e o filho desenvolve, né? Mas os sintomas, eles podem apresentar como dor óssea. E é muito comum, às vezes, na infância, a criança queixar daquela dor óssea, aquela dor de crescimento, né? Que é uma coisa normal, que tem que ter, mas se isso está fugindo do habitual, tem que procurar o pediatra dessa criança. Nos adultos e adolescentes, surge como uma dor no osso, de forma progressiva, que não melhora, geralmente está associado a alguns sinais inflamatórios naquele local. Então, por exemplo, vamos colocar um tumor próximo ao joelho. Esse joelho vai ficar inchado, ele vai ficar quente, ele vai ficar avermelhado, vai notar aquela tumoração, aquela tuberosidade ali naquele osso, né? Então são sintomas mais fáceis de ver, diferente, por exemplo, de um câncer de mama, que a gente tem que fazer a mamografia anualmente, do câncer de próstata, que tem que fazer o PSA, que é o exame de sangue. São exames que a gente faz uma rotina, né, um screening, para poder diagnosticar cedo. Já o tumor ósseo não, ele vai a partir dos sintomas, não existe uma rotina.
fazer exames de rotina para poder achar ele. Tem algum local específico ou pode dar em qualquer osso? Pode dar em qualquer osso. Normalmente, ele está mais nos ossos, no estreito apendicular, que a gente chama, né? Que seria os ossos da perna, ossos do braço, costelas. Então, são locais mais comuns dele aparecer, principalmente no fêmur, né? Nos dois fêmures. E assim, a gente consegue, doutor, saber se esses tumores, na maioria dos casos, são malignos, existem casos de não serem, como é que é? Muito bem colocado, Helena, porque a gente tem casos de tumores ósseos que não são malignos, tá? Na oncologia, a gente pode ter tumores benignos e malignos. Tumores benignos, eles não são câncer, eles não necessariamente vão virar câncer, eles são tratados de forma cirúrgica, retirou, acabou. Tá? Faz um acompanhamento depois. E tem os tumores que são malignos, que são os cânceres. Então, o tumor ósseo também tem essa diferenciação. E a gente tem alguns pacientes que têm tumores ósseos que são tratados cirurgicamente. Vai fazer uma cirurgia, vai colocar uma prótese aqui no lugar, vai fazer uma raspagem daquele osso e tratar. Mas ele não vai para quimioterapia, ele não vai para radioterapia, ele é tratado exclusivamente com cirurgia. Tá? E isso é comum, é frequente ter alguns tumores ósseos benignos. Então, na verdade, cada caso vai precisar de um tratamento específico, né? Tem que olhar cada caso, não é um tratamento geral para todos. Exatamente, são casos específicos, né? Inicialmente a gente faz os exames de imagem, através já dos exames de imagem a gente consegue ter uma noção se esse tumor ele vai ser maligno ou benigno, através das características de imagem dele, da ressonância, até mesmo do raio-x, que é um exame mais arcaico, né? Vamos dizer assim, existem outros mais modernos como a tomografia e a ressonância, mas a gente já consegue saber a partir desses exames o risco disso ser maligno ou não. A partir disso é feita a cirurgia ou é coletada uma biópsia. Geralmente tumores ósseos a gente não coleta uma biópsia já de cara. Por quê? Porque pelo risco de contaminação daquele local onde vai ser tirado. Contaminação com as próprias células doentes. Então já é preferível fazer a cirurgia inicialmente, né? Quando é possível, a gente pode, em alguns casos, por exemplo, o osteosarcoma e o sarcoma de Ewing, fazer o tratamento multimodal ou tratamento sanduíche. O paciente passa por algumas sessões de químio, opera, faz mais umas sessões de químio e depois faz a rádio. Então é um tratamento complexo, demorado, na grande maioria das vezes dura de 6 meses a 1 ano todo esse processo, né? De forma com que a gente entregue para esse paciente a melhor tratamento possível, né? E com relação à campanha, que pede para que a gente corra atrás para ter o diagnóstico precoce, como que a pessoa vai tomar essa iniciativa, né, para falar, vou pensar, será que eu tenho um câncer ósseo? Como que é a iniciativa para isso ter eficácia, né, essa campanha ter eficácia? Mas o importante é a pessoa saber que existe esse câncer ósseo, né? Porque como a gente não existe um exame específico de rotina que se faz, é necessário esclarecer à população que existe esse tipo de tumor. Porque às vezes a pessoa está com uma nodulação no osso, está com um caroço, né, vamos dizer assim, de uma forma popular, parecer um caroço no osso dela, está doendo, está avermelhado e ela não procura um médico. Ela às vezes se automedica com anti-inflamatórios, com analgésicos, que é uma coisa que não é adequada, e isso vai postergando o diagnóstico e aumentando o risco de essa doença dar uma metástase. Então, o objetivo inicial dessa campanha para tumores mais raros é conscientizar a população de que existe esse tipo de tumor e que ela precisa procurar o atendimento de forma adequada. Então, você estava normal, apareceu um calombo no seu osso, você começou a doer, sentir alguma coisa, é importante que você vá ao médico e faça esse diagnóstico. Agora vamos falar um pouquinho de cura, né? Eu li aí umas informações, mas a gente não consegue, como leigos, não consegue ter noção se realmente há uma probabilidade grande de cura, se o diagnóstico for feito precocemente, né? Como que é a perspectiva para esse tipo de doença? Sim. Com relação às crianças, né, e adolescentes, eles têm um padrão de cura melhor. Por quê? São pacientes com uma característica de reagir melhor ao tratamento. Então, são pacientes que
toleram melhor a quimioterapia, eles toleram melhor esses 6 meses a 1 ano de tratamento. Então a taxa de cura em crianças, adolescentes e adultos jovens, ela é maior do que em adultos mais velhos e idosos, tá? Então a gente tem como base o sarcoma de Ewing, tendo um padrão de cura maior, uma taxa de cura maior. Depois os osteosarcomas em adultos jovens e adolescentes. E por último o condrosarcoma com uma taxa um pouco menor de cura. Mas desde que diagnosticado cedo, esse padrão aumenta, né? Essa perspectiva de cura aumenta muito. Cada vez que a doença atrasa para receber o seu diagnóstico, aumentam as chances desse tumor eliminar na corrente sanguínea, né, metástase, células cancerígenas que vão para outros órgãos, como o pulmão, como o fígado. E a partir desse momento, isso já torna-se mais complexo o tratamento e a gente prometer, né, entregar a cura para o paciente. A gente sentir dor é um sintoma de que ele já está avançado ou não tem nada a ver? Nesse caso do tumor ósseo primário do osso, não tem nada a ver. Por quê? Porque o osso, ele é uma estrutura do nosso corpo que tem uma inervação sensitiva grande. Então, quando a gente tem uma batida, uma fratura, a gente vai ter dor e isso não necessariamente significa que foi algo grave, né? O tumor ósseo é a mesma coisa, ele vai crescer num local onde ele não deveria estar, ele vai comprimir aquele nervo, aquela estrutura, vai estimular o que a gente chama de periósteo, que é a membrana que embala o osso, e isso vai causar dor. Então, não necessariamente, no caso dos tumores ósseos primários, ele estar com dor significa que ele está avançado. Graças a Deus, ele vai ter a dor para poder dar esse primeiro alerta para o paciente procurar um atendimento e ter o diagnóstico. Ô, doutor, o pessoal estava até perguntando ali sobre essa questão, reforçando aqui, essa questão da prevenção, né? Eu não tenho nada, eu não tenho nenhum histórico, devo ir no ortopedista, o que eu devo fazer? Certo. Para esse tipo de tumor não existe uma indicação clara de o que deve ser feito ou não. Porém, qualquer coisa que a gente fale para prevenir, para poder fazer uma prevenção, serve para todos os tipos de câncer automaticamente. Então a gente sempre bate na mesma tecla. Ter uma vida saudável, procurar se alimentar o mais saudável possível, descascar mais e desembalar menos, ou seja, comer mais frutas, mais verduras, né? Comer muito menos industrializados, principalmente embutidos como presunto, salame, mortadela, salsicha. Então a gente faz com que uma alimentação saudável traga mais benefícios. Atividades físicas, a gente sabe que a atividade física é um fator protetor contra o câncer. O tabagismo é um fator causador de câncer, como a gente estava até no bloco anterior, né, com o Dr. Robertson falando. Hoje em dia a gente tem também o cigarro eletrônico, que é algo que a gente tem visto que daqui mais alguns anos vai ser devastador, pelos que a gente já tem recebido, né, de pacientes. Então, assim, hábitos de vida saudável, alimentação saudável, atividade física, não fumar, não usar bebida alcoólica, já vai te proteger muito, não só contra os tumores ósseos, mas contra qualquer tipo de câncer. Doutor, a gente está chegando ao final, queria te agradecer por ter participado aqui com a gente. Eu que agradeço o espaço, sempre muito importante a informação que vocês levam para toda a população, trazendo informações que às vezes elas nem receberiam. Muito obrigada, sempre que precisar a gente vai te ligar, te pedir aquela força para esclarecer para o pessoal. Conte comigo.